tarde, internauta. Estamos aqui para falar do jogo entre Fluminense e Botafogo, na coluna Nó Tático desse final de semana. Fluminense, líder do campeonato, querendo ampliar a vantagem nessa liderança. O Botafogo podendo até terminar essa rodada em quinto lugar, se ele conseguir a vitória e os resultados ajudarem, né? Principalmente levando em conta os jogos de São Paulo e Internacional que estão na sua frente na tabela. Uma partida bastante complicada para ambos os times. O Botafogo vem bem, apesar de ainda ter alguma dificuldade de definição no ataque, e o Fluminense acertando tudo e com o Diego Cavalieri e Fred num ótimo momento, os dois em ótimos momentos. Vamos então começar pelo líder do campeonato, Fluminense, como é que ele vai jogar. O Fluminense mais uma vez no bateria André Eusébio, entra o Digão, no resto o time que vem funcionando muito bem, com o Edinho e o Jean sendo os volantes na contenção, o que dá uma certa liberdade para que os homens da frente possam chegar ao ataque sem maiores dificuldades. O Deco fluindo bastante, podendo jogar pela esquerda ou pela direita, invertendo com o Thiago Neves. O Wellington nem um pouco mais, caindo um pouco mais para o flanco. E o Fred sendo aquele homem de referência, jogando bem dentro da área, isolado, provavelmente um pouco em cima do Doria. O jogador que certamente é o menos experiente da equipe do Botafogo nesse momento. Então o que acontece? O Fluminense ele tem uma jogada bastante marcada. Os seus laterais avançam, os volantes sabem sair com a bola, mas tem três jogadores que têm uma liberdade muito grande de flutuação. O Wellington Nem, que é um atacante, mas ele volta bastante, Deco e o Thiago Neves na armação. O Thiago Neves não vem tão bem assim nas últimas rodadas, né? A convocação fez bem para ele, que ele foi bem no Fla-Flu. E ele pode, a partir de agora, voltar a jogar naquele nível máximo que já se encontram hoje o Diego Cavalieri, o Deco e o Fred. Vamos aqui, inclusive, ver uma jogada aqui do Thiago Neves na última partida, no Fla-Flu. O Thiago Neves é um jogador muito importante nesse jogo aqui, que eu acredito, na bola parada. Olha só, uma cobrança de falta, o Thiago Neves vai lá, chuta, bola na trave, né? Ou seja, o Thiago Neves ele pode vir a ser um bom diferencial, porque ele é aquele jogador que a tendência é que ele está no crescimento, num time que já está muito bem ajustado. O Fluminense tem uma certa dificuldade ali na defesa, a defesa é sempre um ponto fraco do Fluminense, mas ela vem se ajustando bem. Vamos ver se o Gum vai funcionar com o Digão, e obviamente existem dois pontos muito fortes na equipe do Fluminense. Lá atrás o Diego Cavalieri fechando tudo, e na frente o Fred tirando o coelho da cartola e fazendo gols muito importantes. O Fred hoje ele não é artilheiro porque o Bruno Mineiro marcou 3 gols para a Portuguesa, foi para 14 gols, o Fred tem 13. Só que o Bruno Mineiro não joga mais nessa rodada. O Fred então pode chegar à artilharia. E como que ele pode chegar à artilharia? Com o auxílio dos seus principais companheiros. Vamos ver o gol do Fred contra o Flamengo. O Fluminense venceu por 1-0, que é bastante característico dessa fase esplendorosa que o Fred vive. O Deco, como eu falei, ele não guarda posição, ele agora está caindo pelo flanco, ele vai até a linha de fundo, faz esse cruzamento. O Fred, ele sai da marcação, saindo um pouquinho da área para fazer esse voleio sensacional que acabou garantindo a vitória sobre o Flamengo e a liderança tranquila do Fluminense. Ou seja, o time do Botafogo vai ter que tomar muito cuidado com o Fred. Vai ter que torcer para que o Thiago Neves não esteja numa noite de gala, num dia de gala, porque se ele estiver, imagina, Fluminense com Deco, Fred, Thiago Neves e Diego Cavalieri sempre muito bem, isso aí seria bastante complicado para o Botafogo, né? Então vamos ver como é que o Botafogo vai jogar. Diria que o Botafogo está com o que se pode dizer a sua força máxima. E a sua força máxima recaindo muito pelo jogo do Seedorf, que vem buscar a bola atrás e chega também ao ataque. É um jogador que está numa fase muito boa. O Andrezinho é outro que vem muito bem, ele também faz essa função de buscar a bola e chegar pelos flancos. O Lodeiro se ajustando ainda um pouquinho mais, ele fechando pela esquerda, o que dá a liberdade para que o Márcio Azevedo ele possa chegar bastante pelo setor esquerdo lateral, dando esse apoio. Gosto muito da situação do Renato. O Renato também, ele, como o Seedorf, ele volta muito. O Renato ele pode chegar ao ataque sem maiores problemas, porque ele tem um auxílio dos meias de criação que voltam para que ele possa sair para frente. Então eu fico imaginando, limpar aqui um pouquinho mais para facilitar, o Renato chegando, o Andrezinho caindo muito pelo flanco direito. Isso aqui vai fazer com que segure um pouquinho mais o Lucas. O Lucas não deve avançar muito, até porque o Lucas tem que ficar monitorando um pouco mais o Deco. E obviamente os dois zagueiros vão ficar muito fixos. O Fábio Ferreira e o Doria somente chegando ao ataque através de lances de bola parada. O Botafogo deve ficar um pouco cauteloso. O esquema do Botafogo é um esquema com uma certa
cautela mesmo, é assim que ele trabalha, e o foco do Botafogo buscando, assim como o Fluminense tem no Deco a sua referência lá na frente, o Botafogo na realidade tem como uma flutuação ofensiva, um certo diferencial. O Elkson não fica tão preso, ele sai um pouquinho mais para a área, e apesar de ser um homem de referência lá dentro, mas ele é um jogador que sai um pouco mais. E o que acontece? O Elkson saindo, ele exatamente dá a liberdade para que chegue o Seedorf, chegue o Renato, o Andrezinho saia do flanco e faça o facão caindo pela direita. Isso faz com que o Botafogo tenha uma boa flutuação ofensiva. E o time do Fluminense tem que tomar um certo cuidado. Vamos levar em consideração que o Fluminense não é aquela super equipe com a sua dupla de zaga, sempre muito questionada, apesar de estar fazendo uma boa campanha nessa temporada. Então o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com o improviso que o Botafogo consegue no setor ofensivo. E vamos mostrar aí 2 lances que são lances de improviso. O primeiro do Elkson, vamos lá? O jogo do Náutico, olha só. Um gol que o Elkson fez contra o Náutico. O Andrezinho caindo pela direita, bem característico dele. O Andrezinho, jogador mais regular, um dos artilheiros do Botafogo no ano. Faz o cruzamento, o Elkson perde um pouquinho o passo da bola, mas mete de letra e acaba fazendo um gol muito bonito em cima do Náutico. Mostrando o que? Um tremendo oportunismo, um tremendo improviso na hora do arremate. Ou seja, tanto o Elkson quanto o Fred são jogadores que não ficam no arroz com feijão, não. Eles conseguem trabalhar de maneira diferente na hora que a bola chega aos seus pés. E o outro, obviamente, o principal jogador do Campeonato Brasileiro nas notas do lance, que é o Seedorf. O Seedorf caindo pela direita, caindo pela esquerda, vindo buscar o jogo. O Seedorf não é um jogador de fazer muitos gols, no Botafogo já fez 6. E ele não jogou com o campeonato inteiro. Ele tem uma média que tem muito atacante aí de time da Série A, de média de gols, que esses atacantes não tem. E o Seedorf fez um gol muito bonito em cima do Corinthians, um time fortíssimo. O que acontece? O Seedorf sempre jogando pela direita, olha só esse lance. Ele cai pela esquerda, ó. Ele viu onde é que está o buraco maior na zaga, ele pega, ele observa que tem condições de fazer uma jogada individual, faz o corte e finaliza fazendo um gol muito bonito, empatando o jogo contra o Corinthians. O Seedorf é o jogador que pode vir a fazer a diferença para o Botafogo em todas as partidas. Ele sabe a sua função no campo, ele sabe se colocar e ele tem uma visão de jogo excelente, tanto para o arremate quanto para a assistência. É um jogador, pode ter lá seus 35 anos, mas ele está num ápice, ele conseguiu manter o seu ápice como ele estava no seu período de Milan, como estava no período quando jogou no Real Madrid, isso já faz um certo tempo, mas principalmente nesse período de Milan, quando ele veio agora para o Brasil, para tentar mostrar no Brasil a sua qualidade internacional, e está conseguindo. Então eu fico imaginando Fluminense com um time muito bom, o Botafogo podendo surpreender. É um jogo com uma tendência de empate, mas o Fluminense tem uma vantagem. É um time mais coeso, é um time que tem um excelente definidor e um goleiro muito bom. O Botafogo também tem, o goleiro da seleção é o Jefferson, né? Poderia ser o Diego Cavalieri, mas o Jefferson também é muito bom. 2 goleiros excelentes que os 2 times têm. Nesse jogo em que os goleiros são muito bons, os atacantes são muito bons, eu estou levando fé que o meio de campo do Fluminense pode vir a fazer a diferença. Uma vitória apertada do Fluminense, mas eu acredito que o Tricolor consegue sair com os 3 pontos em campo.